nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esqueceram o Deus que o gerou. Esqueceram o Deus que o gerou. Este salmo é bem sugestivo para nós, porque facilmente nós nos esquecemos de Deus. Facilmente. Nós temos, de muitos modos, coisas que nos atraem e que, à primeira vista, parecem muito mais atraentes. Tudo aquilo que o mundo nos oferece e que nós vemos, tocamos, sentimos, tudo isso são coisas muito mais, vamos dizer assim, apreciadas pelas nossas sensibilidades do que Deus. Este Deus que nós esquecemos, como vai cantar o salmista, ele é esquecido porque Deus é discreto. Deus não nos força a nada. Deus não nos obriga a nada. Deus não nos exige em nada. E por isso que nós esquecemos deste Deus. Porém, sempre é bom nós pensarmos que Deus não é um desejo, mas Deus é uma necessidade. E muitas vezes, nós damos mais atenção aos nossos desejos que à nossa necessidade. Pode estar aqui no meio de nós, pode ter alguém aqui no meio de nós que não toma água, por exemplo. E água é uma necessidade, não é um desejo. Água é uma grande necessidade, o nosso corpo precisa ser hidratado, principalmente neste tempo seco que nós vivemos, neste período de outono, inverno. Nosso corpo necessita de água, necessita, mas muitas vezes pode ter alguém no nosso meio que só tome água quando a boca já está seca, quando o nosso lábio já está rachando, aí eu vou lá e tomo uma água. Isso é buscar a água somente quando temos desejo, mas o nosso corpo não é desejoso de água, nosso corpo é necessitado de água. É a mesma coisa com Deus. Pense aqui, quem é que passa o dia inteiro lembrando da água? Alguém tem um grau de loucura neste nível? Alguém aqui? Todos nós necessitamos de água, mas quem realmente lembra-se da água durante o dia? Só quando o corpo pede, ou quando nós somos obrigados a tomar, ou quando temos uma garrafa lá e nos comprometemos a tomá-la durante o dia, não é? Temos que colocá-la na frente. Por isso que nós, com Deus, eu estou fazendo essa comparação com a água, porque partindo do que o salmista nos diz hoje, nós nos esquecemos do Deus que nos criou. Por quê? Porque Ele não é visto. Nosso corpo necessita, nossa alma necessita, nossa existência necessita de Deus, mas nós só lembramos dEle quando o nosso corpo está seco, e aí nós sentimos desejo de buscar a Deus, mas Deus não é um desejo. Vamos falar juntos? Deus não é um desejo da minha vida. Eu sei que você está de máscara, dificulta um pouco, mas tenta tirar agora, descolar os seus lábios que está escondido na máscara e tenta falar agora por sobre a máscara.
Deus não é um desejo da minha alma, mas é uma necessidade da minha existência. Por que esquecemos deste Deus? Porque simplesmente nós achamos que Deus é desejo, mas Deus não é. Eu vou buscar, eu estou com a vontade de rezar. Quem é que fala assim, eu tenho a vontade de ir para as vigílias. Quem já foi nas vigílias que a Canção Nova faz lá na Penha? Quem tem saudade dessas vigílias? Mas você quer a vigília, não me responda, pode baixar a mão, não quero saber por quê. Mas você quer ir para a vigília para quê? Porque é bom, é gostoso, ou porque lá você encontra Deus? Porque se você encontra Deus na vigília, você encontra Deus onde quer que você esteja. Por quê? Porque se Ele é uma necessidade para cada um de nós, Ele é a única necessidade que está nos satisfazendo a cada instante. Se eu não tomo água, eu vou morrer seco. Porque a necessidade que eu tenho de água não vai fazer com que a água venha a mim. Mas a necessidade que eu tenho de Deus faz com que Deus venha até mim. Olha que coisa linda. São as contrariedades de Deus em relação à nossa humanidade. Se eu tenho necessidade de água, tudo isso por causa do Salmo. Se eu tenho necessidade de água, não faz com que a água saia lá da fonte e venha até mim. Mas por causa da minha necessidade de Deus, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não busco, Deus está comigo. Mas aí aqui então entra, já que eu estou falando da nossa necessidade, eu coloquei como água. Faço agora uma outra pergunta dentro daquilo que é uma outra necessidade da nossa existência. O alimento. Temos necessidades da água e temos necessidade do nosso alimento. Nós podemos ficar até 15 dias sem comer absolutamente nada. Nós só podemos ficar 3 dias sem tomar nem um gole de água. Depois nós já começamos a endoidar. Mas podemos ficar até 15 dias sem pôr absolutamente nada dentro do nosso estômago. Mas depois nós não suportamos mais. Então, se eu falei da água partindo do Salmo, por isso que nós nos esquecemos de Deus, porque nosso corpo não sente desejo, nosso corpo tem necessidade. Eu te faço então uma pergunta. Dentro da primeira leitura e do evangelho que nós ouvimos, o que tem alimentado, não o nosso corpo, mas a nossa existência? Te dou 3 exemplos. Jesus, no evangelho, continuando a apresentar para nós o que é o reino de Deus, isso já desde há 15 dias atrás, desde a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola de ontem, Jesus está apresentando para nós o que é o reino de Deus. Jesus nos dá 2 parábolas explicando o que é o reino de Deus. Primeiro ele diz, o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, o menor de todas as sementes. Mas essa semente, quando sai do lugar seco, do lugar frio, do lugar sólido e é colocado na terra, esta semente, a menor de todas, se torna um grande arbusto. Para dizer, Deus não precisa de muita coisa para crescer dentro de mim. Jesus compara o reino dos céus como um grão de mostarda, para dizer a mim e a você, e agora eu te faço essa pergunta: você tem se alimentado deste pouco de Deus, que é capaz de se tornar grande dentro de você? Vamos pensar, Padre, eu não tenho tempo para rezar, mas quem disse que nós precisamos de tempo para rezar? Que loucura é essa? Tem algum monge aqui? Eu que se não rezar sou um safado sem vergonha, porque a minha vida é diferente da sua. Quem é trabalhador aqui, levanta a mão. Quem é que levanta cedo? Quem é que tem que batalhar com o suor do rosto para levar comida para casa? Todos vocês
Então nenhum de vocês precisa de tempo para rezar. Mas padre, como é isso? Calma. A oração é a conversa com alguém que está próximo o tempo inteiro. Então eu não preciso estipular tempo. Eu não preciso ligar para a secretária de Deus e dizer: por favor, Nossa Senhora, pode marcar uma hora para mim? Pode marcar uma hora para que eu converse com o Senhor? Não precisamos disso, porque se Ele está dentro de mim, a qualquer momento da minha existência, eu posso dar espaço para Ele crescer. Isso é a parábola da semente, a menor de todas, mas quando é colocada no lugar certo, cresce. Eu não preciso parar para falar com Deus, se eu estiver ligado com Ele. Se eu tiver consciência de que eu não me esqueço dEle. Se eu tiver a consciência que Deus para mim não é um desejo, mas é uma necessidade. Com isso eu não estou dizendo que nós temos que realmente em alguns momentos parar para estar com Deus. Mas se na nossa vida agitada nós não conseguimos parar, eu não preciso, eu vou rezar só de uma vez por semana. Eu vou só aqui. Não, eu vou dar o resto de mim. Quando eu já estou só o fardo. Sabe quando você compra pão francês? E fica aqueles restos do pão dentro do saco? Você comeu o pão todinho. E aí você deixou um pãozinho. Isso é coisa de sem vergonha. Deixa um pão e não faz nada com aquele pão. Não faz uma torrada, não faz um pudim. Falar nisso, minha mãe disse que fez um pudim de pão. Mãe, a senhora nem me deu um pedaço. Brincando, mãe. A gente deixa aquele pãozinho, aquele pão vai ficar o quê? Seco. E aí depois você amassa o pão, o que eu vou fazer com esse pão? Aquele restinho que ficou dentro do saco, muitas vezes é o que nós damos para Deus. O que deixamos para dar para Deus o resto de nós. Quando nós já nos damos para tudo e todos, nós vamos dar o resto de nós para Deus. Do que você tem se alimentado? Dessa pequena semente que, se colocada no lugar certo, se torna grande? Ou você está à espera de passar a quarentena para você ligar e dizer: posso marcar uma hora com o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é o único que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias neste ano que é bissexto, à sua disposição. Olha que loucura. Nós que somos míseras criaturas, Deus está o tempo todo à minha e à sua disposição. Sabe por quê? Porque Ele não quer te perder. E por isso Ele se compara, porque comparando o reino de Deus, Ele está comparando o rei, porque não existe reino sem rei, e não existe rei sem reino. Ele está se comparando a essa pequena semente de mostarda, que se entrar no seu coração se tornará grande. É disso que você tem se alimentado? Uma segunda parábola que Jesus conta, essa mulher que fermenta a massa. Uma pitadinha de fermento leveda toda a massa e faz a massa crescer. Então eu te peço uma coisa. Depois que você colocou o fermento na massa, colocou o fermento na massa, misturou a massa, tenta separar o fermento. Dá para separar? Não. Daqui a pouco você vai ver eu colocando vinho no cálice e colocando 2 gotinhas de água no vinho. Uma aula litúrgica rápida aqui. Qual é a oração que eu faço quando eu coloco o vinho no cálice e as 2 gotinhas de água? Pelo mistério dessa água e deste vinho, sejamos acolhidos por vós, como o vosso Filho acolheu
acolheu a nossa humanidade. Aqui representa, Jesus é o vinho, a água somos cada um de nós. Depois de misturado, não tem como separar. Se eu permito que Deus seja esse fermento colocado na massa que sou eu, meu irmão, minha irmã, ninguém vai separar você de Deus. Mas se eu tiver uma vida alheia a Deus, não que Deus não esteja mais comigo, não. Mas o pão, o que vai acontecer se nós colocamos o pão com o fermento numa temperatura diferente no forno? Ou com outros tipos de ingrediente? Esses dias, esse rapaz aqui que está nessa câmera, vou falar, tá? Posso? Do seu bolo. Ele ligou para a namorada dele, para a noiva dele, que está ali na outra câmera. Pode? Wesley, por favor, filma os dois aqui. Este rapaz falou assim: padre, eu vou fazer um bolo. Aí foi fazer o bolo. Nós moramos na mesma casa. Essa peça, essa outra peça e uma outra peça que está lá na Bahia de férias. Esse rapaz, está ficando vermelho a careca dele, foi lá e começou a fazer um bolo. Aí ele liga para a noiva que está ali, agora olhando para mim, para essa câmera. E ela começa a dar as receitas para ele fazer o bolo. Não sei o que aconteceu, mas o bolo ficou assim, não foi, Gleice? Não cresceu o bolo. Estava gostoso, parabéns. Mas alguma coisa deu errada, porque o bolo não cresceu. Não sei se foi a culpa da noiva, ou se foi a culpa do noivo, ou se foi a comunicação, o meio entre os dois. Mas alguma coisa, não sei se você comeu o bolo que ele fez, Regiane. Não comeu? Aquele que não cresceu, comeu? Não estava gostoso? Mas não cresceu. Alguma coisa deu errada. Se nós não nos alimentamos de Deus, como o fermento que é colocado, com os ingredientes que são colocados, como Deus está falando hoje para nós, nós não cresceremos. Podemos ser até bonitinhos, mas não seremos grandes no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.